vamos falar do gravíssimo acidente aéreo nos Estados Unidos. O que realmente aconteceu? Falha humana? Todos os detalhes no programa Pânico. Ó, Zuzu. Você viu? O Fernando está aqui para conversar com a gente, ele já é clássico aqui do programa. E a gente sempre, né, traz aqui num momento complicado, né, para falar de acidente aéreo, que é uma coisa que a gente não tem que ficar com medo de avião, não. Porque eu estava vendo uma pesquisa, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você estar num acidente aéreo. Mas é algo que chama muito atenção, que a mídia cobre muito e tem muita história sobre isso. O que você já pode adiantar desse acidente que a gente teve lá em Washington? Bom, primeiro a gente tem que, né, fazer as nossas condolências às vítimas. A gente está falando aí de muitas vítimas de um acidente trágico e não sabemos ainda exatamente o número, porque eles ainda estão trabalhando ali. O fato que a gente sabe é que um helicóptero do Exército dos Estados Unidos, é um helicóptero, um Black Hawk, inclusive... Aquele grandão, né? grandão, inclusive o mesmo modelo operado pela Força Aérea Brasileira, pelo Exército Brasileiro. O Brasil também tem esses helicópteros aqui. E um avião de fabricação canadense, que é um Bombardier CRJ-700. Então, as duas aeronaves colidiram. O avião, que tinha 64 pessoas a bordo, já estava chegando para pouso no aeroporto lá de Washington, né, o Reagan, e estava pouco mais ali de 1 quilômetro de distância do aeroporto. Acho que era 1 milha que ele estava para pousar. E isso para o avião é muito rápido, são segundos, né? Uhum. E o helicóptero, ele foi... o controle de tráfego aéreo ali de Washington, do aeroporto, a torre, solicitou para o helicóptero se ele estava visual com o avião. Isso tem gravado, isso é um fato que está gravado e já foi publicado aí essa fala. Não tem uma resposta clara do helicóptero, mas depois você escuta o controle falando separação visual aprovada. Ou seja, naquele momento o helicóptero ele passa a ter a aprovação do controle de tráfego aéreo, que ele está com a separação visual. Mais ou menos como a gente faz quando dirige um carro. Você está vendo o carro do lado, então você não vai bater no carro porque você está vendo. Uhum. Né? Então, o helicóptero ele foi solicitado para passar atrás do avião. E aí veio a colisão. E uma colisão dessas proporções, né? Bateram em cheio ali os dois aviões pelo vídeo que dá para ver, né? Tem até uma luz de explosão no ar, tem a imagem ali. É muito difícil qualquer aeronave conseguir continuar voando numa situação dessa, né? Então, esse é o fato que existe. É uma área, ali, ó, dá para ver exatamente o helicóptero se aproximando e aí tem essa luz forte, né? Que é a explosão e aí os destroços acabam caindo no rio. E aí, nessa região aí de Washington, é uma área muito movimentada, né? É um espaço aéreo que tem uma movimentação maior do que qualquer local aqui no Brasil, por exemplo. O espaço aéreo americano é muito mais movimentado do que no Brasil. Então, existem muitas aeronaves operando ali. Tem a questão também da comunicação com a torre de controle por parte de uma aeronave militar, que é o caso ali, um helicóptero militar, e também os aviões civis. Então, são frequências de controle, de comunicação diferentes. Uhum. Esse aeroporto, ele opera também a aviação militar. Então, é uma situação normal ter voos de aeronaves militares. É diferente para militar e para civil? É diferente o sistema? Nesse caso, a frequência, a banda de frequência ali da comunicação é diferente. Tá? Isso pode ser um dos... Pode haver um problema fatores, de comunicação, né? Ali. É um dos fatores. Sempre são vários fatores, né? Isso é importante afirmar. Um acidente ele não acontece por uma causa específica. Foi isso. Sempre fatores que vão contribuindo para que se chegue naquela situação, né? Então, o que foi reportado até pelo próprio Exército dos Estados Unidos é que esse helicóptero estava em treinamento, então tinham 3 pessoas a bordo, 3 militares a bordo, estava em um procedimento de treinamento. O avião ele estava vindo para fazer o seu pouso normal, o voo que veio lá de Wichita, no Kansas. Então, agora tem que entender o porquê que o helicóptero, o piloto não fez o desvio da maneira que foi solicitada pela torre, se ele de fato estava visual com essa aeronave ou ele reportou que estava visual com outra achando que era essa. Então mas esses aviões novos, não tem aquele, acho que é TCAS. TCAS é um tipo um... TCAS tipo avisa e você desvia. Isso não funciona? Funciona. O TCAS é um equipamento que avisa os tráfegos em volta e te dá alerta para evitar colisão. Essa é a função do TCAS.
No caso das aeronaves, quando elas estão abaixo de uma determinada altura, por volta aí de 300 metros, o TCAS ele já não te dá mais uma informação ele dá informação do tráfego, ele fala que o tráfego está lá e ele vai informando, mudando a cor da bolinha do tráfego que aparece no computador do avião, dizendo que ele está chegando mais perto e te dá o alerta. Porém, quando você está abaixo dessa altura de 300 metros, ele não te dá mais uma informação de manobra evasiva, ou seja, do que você pode fazer para evitar aquele tráfego. Então, se você está mais alto, o TCAS ele fala que tem o tráfego, se chega muito perto, ele já te dá um alerta, suba ou desça. Agora, quando você está tão baixo, já próximo do pouso, se ele te der a informação de desça, você vai bater no chão. Se ele te der informação de Você não suba, tem como sair, né? Você não tem muito como fazer uma manobra evasiva, sair daquela situação. Se ele falar suba, você pode pegar um outro tráfego em cima. Então, por isso que ele tem essa questão de alturas diferentes. Eu falo altura porque realmente em relação ao chão, ao solo mesmo. Porque aí o cara já estava nivelado para descer, né? Ele já estava a segundos para tocar na pista. Ô, Fernando, Caramba, então, nesse caso, assim... o piloto do avião ele não tinha o que fazer, que nem, sei lá, um exemplo, arremeter. Não dava. É possível, inclusive se pegar informações dos aplicativos de rastreio de aviões, mostra que parece que ele deu uma leve subida, mas não dá para entender por que ele fez isso, se foi só uma rajada de vento, o que exatamente aconteceu ali, porque é tudo muito rápido. Então, até você olhando ali no vídeo, né, o helicóptero ele se aproxima de forma bem rápida do avião e realmente é muito difícil o piloto enxergar aquela aeronave. O piloto ele está concentrando, quando ele está naquela posição para pouso, ali é um pouso por instrumento, mas a condição estava visual, né, dá para ver, ele está concentrado na pista. Né? Ele está olhando a pista para efetuar o seu pouso. Então, é muito difícil numa situação dessa o piloto estar olhando em volta e tá vindo uma aeronave, por isso que tem o TCAS que ajuda, mas aquela concentração ele tá para efetuar o pouso Nesse caso, então, 100% da responsabilidade do desvio seria do helicóptero. Seria do helicóptero. Até porque ali você coloca duas situações. Um avião pousando por instrumento na sua condição final ali para pouso. Sim. E um helicóptero reportado para fazer uma separação visual. Certo. A partir do momento que ele diz que ele vai fazer uma separação visual ou isso é solicitado pela torre, a responsabilidade dessa separação visual passa a ser do piloto. Então, teoricamente, o piloto do helicóptero teria que estar vendo o avião e efetuado a separação, porque o avião estava na sua situação normal para continuar o seu pouso. Normal. Então, assim, claro que se o piloto enxerga uma condição dessa, vê uma aeronave, ele pode tentar ter alguma reação. Mas naquela condição, próximo já da pista, à noite, com sua autorização para pouso concedida, ou seja, ele estava estabilizado, estava tudo certo. Né? Então acaba sendo uma condição Ele está só difícil. olhando a pista lá, Sim, né? já tá olhando a pista. Já tá ali o procedimento com esse normal. Alarmismo que está tendo aí também de guerra, né? Tensões políticas, estavam falando que acordaram o Donald Trump 5 horas da manhã para avisá-lo, é um helicóptero, né, militar também. Você descarta também qualquer coisa terrorista ou algum ataque? Pela sua visão foi um erro? Eu acho muito difícil, principalmente que a gente está falando de uma aeronave militar americana com militares americanos, do Exército dos Estados Unidos. Então, eu acho que seria uma coisa muito fora da curva se algum tripulante, algum militar americano resolvesse jogar um helicóptero num avião civil. Eu descartaria essa possibilidade. Ô, Fernando, tem informação de sobrevivente ou não? Não, por enquanto não. Foram achados já vários corpos ali no rio, né? O avião caiu em cima do rio. E tem essa questão também, né? Se já sobreviveu caiu, alguém você na lembra queda... quando teve aquele acidente que caiu um avião aí no Rio? Lá nesse mesmo aeroporto? Sim, mas foi há muito tempo, anos 90, né? Sim, muito tempo Teve sobrevivente ali, né? Teve. Nesse caso, o rio é muito gelado, então é muito difícil a pessoa cair num rio assim e sobreviver após um acidente, não morrer de hipotermia, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eles estão buscando, estão procurando ainda. Foi à noite, com a condição do rio congelado, tinha pedaços de gelo no rio, né? Pelo que foi reportado, então... Não sei se já finalizaram. E o fato do impacto, a explosão também. A explosão no ar, né?
Não, isso aí os bombeiros já Não, mas você que- vê aquele lá na Coreia, porra, dois se... Pois é. O que pegou fogo, né? E aquele da Coreia, chegou alguma informação Saiu nova? um relato preliminar ali dizendo que foram encontrados fragmentos de pássaros em um dos motores. Então, de fato, o que foi reportado naquele momento, uma colisão com pássaros. Mas o que é muito intrigante naquele caso é que o avião ele pousou sem trem de pouso, né? E vale lembrar que o que faz o avião parar no chão, na pista, são os freios das rodas, como o carro. Ah, mas o avião tem reverso, tem os spoilers, né, que abrem nas asas para quebrar a sustentação? Sim, mas tudo aquilo é uma sequência de sistemas para aliviar... Primeiro, o spoiler, né, que ele abre na asa assim, ele quebra a sustentação da asa para fazer o avião realmente ficar no chão, né? Depois, o reverso, ele elimina um pouco o esforço do freio, mas o que para o avião de fato são os freios, né? A partir do momento que o avião pousa sem o trem de pouso, a gente tem um agravante. Tudo bem, tem o atrito no asfalto, isso daí vai segurar o avião, mas é um agravante. Então, o que tem que ser investigado agora é por que esse avião pousou sem o trem de pouso, deu um problema no sistema hidráulico, o impacto com o pássaro pode ter danificado alguma coisa, e aí a gente tem que aguardar. E uma outra coisa também que ficou, que está sob investigação naquele caso, é aquela edificação de concreto que tinha... O muro, né? Um muro ali, que era uma estrutura para segurar o sistema de pouso por instrumento da cabeceira oposta, ou seja, do outro lado da pista, né? Onde supostamente o avião deveria ter pousado. No fim, ele deveria ter pousado naquela e pousou na que ele pousou. Então, assim, quando aconteceu o acidente, o aeroporto lá ficou fechado por bastante tempo, acho que foram 15 ou 20 dias que o aeroporto ficou fechado, até para entrar nessa investigação. E isso é algo normal também, o aeroporto fechar quando acontece um acidente. Foi o que aconteceu em Washington também, que o aeroporto foi fechado imediatamente após o acidente. Sim, agora vamos começar a fazer a investigação e chegar a uma conclusão, que eles fazem lá um relatório final desse acidente. O aqui daqui de São Paulo, aquele foi gelo mesmo? O do ATR? ATR. Saiu o relatório preliminar já 30 dias depois do acidente. O relatório final ainda está a investigação ainda está em curso, né? Mas o que saiu no relatório preliminar é que, de fato, teve a formação de gelo, mas, ao mesmo tempo, na aeronave tiveram vários alertas ao longo de boa parte do voo. Teve uma conversa entre os pilotos na cabine falando que tinha muito gelo, falando na falha de um sistema antigelo, mas essa falha ela não foi reportada exatamente o que era essa falha, né? Então, isso aconteceu 1 hora antes do acidente de fato acontecer. Então, ainda está em curso a investigação. O gelo... louco isso aí, né? Pois é. O gelo pode ser um fator contribuinte. Porque, pelo que eles falam, parece que isso era corriqueiro, né? Sim. Isso acontece. É que outras aeronaves passaram naquele mesmo local, né? As outras aeronaves passaram sem problema. O ATR, ele tem por manual que numa condição severa de gelo, a regra é saia, né? Ele tem sistemas de degelo, que você quebra o gelo formado, mas existe um limite. E a partir desse limite você tem que sair da situação, né? Então, sair da situação de formação de gelo para que você consiga tirar isso, né? Então, tudo isso é previsto em manual do avião de treinamento. No final do ano também teve aquele acidente em Canela, né? Que decolou. Canela, que parece que teve uma imprudência que não deveria ter saído de lá. Foi um acidente estranho, né? Também não, na verdade, o piloto também não era um piloto profissional e isso eu acho que aumenta muito a chance. O avião, ele era piloto proprietário, que chama, né? Então, o piloto voa o próprio avião, isso é algo comum, né? Nesse tipo de aviação. Mas a gente não pode já dizer de cara que foi a questão meteorológica. É um avião capaz de voar em condições por instrumento. É um aeródromo, no caso de Canela, que não tem controle de tráfego aéreo. Então, a operação é totalmente responsabilidade do piloto. Cabe ao piloto julgar se aquela situação está de acordo com a operação e ele vai fazer o voo. Tanto é que o avião decolou. O avião saiu do aeroporto, né? Ele não caiu, ele não varou a pista, ou não foi nada no aeroporto. Ele decolou, guardou nas nuvens e depois caiu. Não, para mim, claro, cada um tem uma opinião, a maior besteira é quando a pessoa não é profissional e fala, deixa que eu faz o curso de piloto e pilota, porque, obviamente,
o número de horas e a habilidade da pessoa, ela vai ser muito menos treinada que um profissional que faz isso. E muitos empresários acabam pilotando helicóptero, aviões, e eu vejo, não sei se você tem uma estatística disso, que me parece que a probabilidade de acidente é muito maior nesses casos. Sim, existe a estatística disso, que há mais acidentes na aviação geral do que na aviação comercial. Os dois regulamentos, né, se a gente falar da aviação geral, não considerando táxi aéreo, mas proprietários de aeronaves, enfim, é um regulamento diferente da aviação comercial. O nível de exigências da aviação comercial é muito maior, porque você está operando máquinas maiores, você está operando comercialmente, vendendo passagens, com muito mais passageiros a bordo. E o fato é que se colocasse toda a regulamentação da aviação comercial na aviação geral, não ia nenhum avião sair do chão. Não ia acontecer. Então, e na aviação comercial, você tem esse fato que o Sami falou, que os pilotos eles fazem aquilo todos os dias, eles são reciclados, o treinamento todos os anos, voo, né? Tem mais tempo de voo. Anualmente, a cada 6 meses, eles fazem vários treinamentos em simulador de voo. Por quê? Você, quando tem aquela rotina, a rotina de um voo é você decola, faz o voo de cruzeiro, pousa e tudo normal, isso 99,9% das vezes, né? Então, os pilotos, eles precisam treinar adversidades, porque quando uma adversidade acontece, ele tem que estar preparado. Obviamente, ele não vai treinar isso num avião real para não ter risco. Então, a cada 6 meses, os pilotos comerciais de linha aérea, eles fazem treinamentos em simulador de voo, simulando fogo no motor, choque com pássaros, um monte de coisas para eles estarem aptos a agir numa situação real. Na aviação geral, não tem isso. Existem 2 tipos de aeronaves. Existem aeronaves que você não precisa fazer um treinamento específico dela com simulador de voo, são aeronaves mais simples, e existem as jatos executivos, aeronaves mais complexas, que aí sim precisa de um treinamento de simulador de voo. Mas as mais simples, a gente não faz. Eu sou piloto da aviação geral, a gente não faz um treinamento periódico de simulador de voo para manter aquela proficiência como na aviação de linha aérea. Fora que na linha aérea você tem uma repetição constante, você tem a mesma rota, por isso que é voo regular. Você tem a mesma rota, sai do mesmo lugar, vai para o mesmo lugar. Normalmente os pilotos que operam nesses aeroportos já estão acostumados. Vou dar o exemplo, no Brasil, os pilotos da Ponte Aérea Rio e São Paulo, eles só fazem aquele voo. Então o cara ele pousa em Congonhas, no Rio de Janeiro, umas 5 vezes por dia, todos os dias, né? Então ele está muito... Decora o negócio. Ele decora o negócio. Mas também tem um problema Isso também é um problema, né? Exatamente. O cara cansa. Afrouxada. O cara acaba vindo um excesso de confiança. E alguns acidentes acabam acontecendo, não na linha aérea, porque tem um rigor muito grande em cima. Mas falar, eu já estou tão acostumado com isso daí que mesmo que o tempo esteja mais ou menos... Eu sei o que eu estou fazendo. E aí, assim, eu sempre falo que eu tenho medo de situações além daquelas que eu sou capaz de lidar. Então, eu não vou. Então, assim, eu não arrisco. Se eu estou voando um avião que não é para voo por instrumentos, eu não vou me enfiar numa situação de voo por instrumento. Então, a partir do momento que você perde isso, aí você começa a abrir margem para acontecer algum erro. Então, o que a gente faz na aviação é mitigar riscos o tempo inteiro. Então, independente de ser aviação comercial, linha aérea ou aviação geral, todos nós estamos dividindo o mesmo espaço aéreo. Todos estão voando. Sim. Então, quem é piloto de aviões de pequeno porte, helicópteros, tem que saber que o risco é o mesmo, independente da máquina que você está voando. Então, você tem que trabalhar mitigando todos os riscos, né, para diminuir o máximo possível e ser uma operação segura. E a aviação é segura. Legal. Fernando manja muito. Demais. Dá pra voar com ele, por exemplo, se você for pensar em segurança, parece que o ano passado 8 bilhões de pessoas utilizaram viagem de avião. Então, 8 bilhões, ou seja, em um ano a população inteira do mundo voou e tivemos não sei quantos acidentes. Pouco mais de 300 mortes. 300 mortes em 8 bilhões de Sami, faz a estatística aí, é 0,0000001%. Então, fique tranquilo aí e a gente, lógico, vai dar essa notícia... chateado, né? Porque são vítimas, sem dúvida. Mas, Sim, claro. mas a gente confia também, tem que confiar aí nas nossas... Lógico. Não é? Não, com certeza. Não era o moço. Você sabe isso que aí. Bom, tá bom, encerramos, né? Claro. Um grande prazer estar com Valeu, você gente. sempre. Obrigado, Will Fernando. Valeu. Obrigado aí pela informação. Ó, ele tem um programa muito legal, que é o programa Aéreo. Entra lá, o programa Aéreo, tem as redes sociais.
do Fernando. Tá aí, ó, para você nas redes sociais. É muito legal. Tem tudo sobre aviação no programa aéreo. Por trás da aviação. Fernando, obrigado aí pela sua participação.